Oi, gente, bem-vindos a mais uma Conexão Via Mar da Bienal do Livro de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar com o poeta cordelista Felipe Júnior, presidente da Associação dos Cordelistas de Pernambuco. Daqui a pouco ele vai chegar. Podem ir se aproximando, chegando. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Felipe Júnior, presidente da Associação dos Cordelistas de Pernambuco, sobre a importância dessa literatura popular para a literatura brasileira, para a formação de leitores também. Enfim, vamos tratar com ele de vários assuntos dentro da Conexão Via ao Mar da Bienal do Livro de Pernambuco. Aguardar mais um pouco. Nosso amigo Felipe Júnior deve estar chegando. O cordel, com suas características lúdicas, simples e sempre de grande gosto popular, é um dos destaques da literatura nordestina e brasileira. E vamos conversar um pouco com o presidente da Associação dos Cordelistas de Pernambuco, Felipe Júnior. Felipe Júnior é cordelista, professor, presidente da Associação dos Cordelistas de Pernambuco. Está chegando aí, vamos conversar com ele a partir de agora, dentro da Conexão Via ao Mar da Bienal do Livro de Pernambuco. Oi, Felipe. Olá, Fábio, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo. Você me escuta bem? Estou lhe escutando bem. Está me ouvindo? Estou escutando perfeitamente. Prazer, viu? Que bom. Também é um grande prazer ter você por aqui, na Conexão Via ao Mar da Bienal do Livro de Pernambuco. E eu queria que você começasse logo falando um pouco de você, de como foi que a literatura e a literatura de cordel em especial se envolveu na sua vida, na sua formação, desde o princípio. Enfim, eu queria que você resgatasse um pouquinho essa história para a gente. Coisa boa, Fábio. Bom, meu nome é... Agradecer a todas as pessoas que estejam acompanhando e vão entrar daqui a pouquinho. Meu nome é Felipe Júnior, eu sou nascido na cidade de Patos, na Paraíba, né? Bem no pé da Serra de Teixeira, ali no sítio Mares, próximo a São José do Bonfim. Nasci ali e fui criado em São José do Egito, né? São José do Egito hoje hoje não, mas desde muito antes é uma referência na literatura popular, na É um construção reduto criativo, né? Exatamente. E São José tem uma peculiaridade muito grande, que é a disciplina de poesia popular que tem na escola, não é? Então, a gente fazia, eu mesmo quando era criança, a gente tinha prova de matemática, né? Português e de poesia popular, né? Então, hoje Maravilha. isso é bom, porque inclusive é um trabalho de mestrado meu, nesse campo de você ter um pertencimento, né? Trabalhar a questão do pertencimento diante da cultura local, né? Eu acho isso muito importante. Tem uma frase que diz lá em São José do Egito: quem não é poeta é doido, e quem é doido faz poesia. Aí todo mundo, todo mundo faz um pouquinho de poesia. A relação da Eu, identidade com a coletividade é muito importante isso, né? exato, exatamente. Hoje nós temos uma geração de poetas, uma geração extraordinária de grandes poetas em São José do Egito, né?
Então eu fui criado nesse ambiente de cordel, de cantador, né? Eu sou o 12º filho lá de casa e meu pai, já dá para ver que ele não fazia poesia, ele ficava mais viajando e viajando para criar os filhos, e depois eu tive que partir para outros campos, morei em Campina Grande, e desde 2003 eu moro aqui em Recife, que foi um pedaço do Pajeú, dessa cultura do Pajeú, que eu encontrei aqui, né? Esse Recife é uma cidade multicultural e, portanto, ela abraça, todo artista sabe disso, você sabe muito bem disso, que Recife abraça mesmo o artista, a gente respira a arte na capital pernambucana. Portanto, como poeta pajeuzeiro e matuto, é um prazer muito grande estar batendo um papo contigo, viu? Que coisa Principalmente boa. nesse campo da Bienal, né? Parabenizar aqui Rogério e toda a produção por pensar essa Bienal próxima do povo, né? Eu acho que a literatura ela tem essa característica de ser de não ter faces, né? A literatura ela se adapta aos tempos modernos e principalmente a encontra uma nova possibilidade quando diante de uma dificuldade tão grande de socialização como a gente vivencia. Então, agradecer muito e parabenizar o Rogério. Que coisa boa. A Bienal, ela é um exemplo de convivência, de promoção da leitura e da literatura enorme. E é realmente muito bom que, fora daquela periodicidade de 2 em 2 anos, a gente possa encontrar no meio virtual algum espaço para divulgação e ampliação desse movimento todo que a Bienal promove, né? Porque a Bienal realmente promove o encontro da literatura, do mercado editorial com o leitor. É uma praça, é praticamente uma cidade que surge ali durante 10 dias Exatamente. e que, infelizmente, não pode ficar como uma cidade instalada sempre, mas a gente pode aproveitar esses espaços alternativos para ampliar e reforçar as mensagens que a Bienal traz. Agora, fala um Exato. pouquinho, Felipe, da tua própria produção, dos teus livros, das tuas poesias. Pois não. E só para complementar até o que você falou, eu acredito que a Bienal ela é de fato um lugar de encontro, né? É um lugar de encontro e principalmente de convivência, né? Uhum. Onde a gente pode, não tem classe, né? E estamos todos em volta da mesma mesa debatendo a mesma cadeia produtiva, né? Isso, Eu acredito que exatamente. a Bienal não é só um evento, Uhum. a Bienal é um grande projeto de encontro, né? Isso, isso. E eu acredito em tanta gente que está por trás disso, participando dessa mesma e fomentando essa mesma discussão. E eu acredito que é válido, porque é na Bienal justamente onde a gente quebra todo o protocolo e quebra toda o estereótipo que a gente tem de cultura menor, de cultura elitizada, de cultura Isso, isso, moderna e tudo mais. isso, Eu acho que é uma grande mesa onde a gente debate no mesmo nível a cadeia produtiva isso. literária no. E só complementando isso que você falou, está acontecendo agora, até por conta da necessidade, uma integração muito grande entre os promotores de feiras e festivais literários. Então, pessoal de Portugal, daqui do Brasil, de todos os estados do país, estão se encontrando nessa grande praça virtual que são as redes de internet e estão começando a trocar as experiências e as iniciativas. Isso está sendo muito produtivo e eu acho que para a promoção da leitura e até do próprio mercado editorial vai ser muito bom. Exatamente. Eu acho que quem ganha mesmo é o povo, sabe? Isso. Quem ganha é o povo, porque
não é uma frase batida, mas é um pensamento ideológico. O povo que não lê, né, o povo que não lê, ele não raciocina, é um povo que está correndo um sério risco de viver aprisionado nas cadeias, nas paredes imaginárias da ignorância, entende? Eu acho que a gente precisa ter acesso ao livro, né? A gente está passando aí por uma tristeza terrível, esse debate sobre a taxação de livros. Eu acredito que isso ainda eu sou otimista, esperançoso e espero que debates como esse não se produza, né? Não, Fábio, eu só quero abrir um parênteses aqui e mandar um abraço aqui para meu amigo Josué Limeira, que está aqui, autor do Pequeno Príncipe Cordel, que é o meu diretor ô, rapaz, administrativo que coisa boa. da Cordel, né? Tem o Nivaldo Pinho aqui também, que é um grande amigo meu, assessor jurídico aqui do condomínio que eu faço, E que eu sejam administro. muito bem-vindos e aproveitem bem esse nosso encontro aqui também. Muito bem. Francisca Dantas, Nelson, coisa boa, muita gente boa, viu? Então, meu querido, olha, a minha produção poética, ela se baseia muito na realidade, entende? Eu acho que eu digo isso nas oficinas, a grande dificuldade e talvez o grande objetivo do poeta é justamente criar a sua própria identidade, né? Ó, Marcos P. também, lá de Brasília, está aqui presente, um xilogravurista extraordinário, viu, Fábio? Maravilha. Uma pessoa formidável, formidável mesmo. Então, eu acho que se a gente não, se o artista como um todo, né? Isso pode ser o escritor, pode ser o pintor, né? Mas o artista que ele não cria uma identidade própria, ele corre o risco de ser o mesmo, não é? Eu acredito que nesse mundo a gente tem que procurar fazer o diferente, né? E o artista é aquele que repassa sentimento para o papel e aquele que ele passa experiências de vida para o papel, né? O cordel, então, é isso. O cordel, originalmente, se inicia como um registro de relatos, né? O cordel, assim, a poesia popular é uma poesia oral, né? O cordel, ele nasce com essa urgência e com essa necessidade de registro, de memorando, né? Uhum. A peleja que acontecia com fulano de tal e cicrano. E as pessoas não tinham os seus celulares na época, né? Nem seus gravadores. A gente precisava era decorar, né? Uhum. Hoje a gente tem lá na Prata, na Paraíba, um poeta chamado Zé de Cazuza, uma pessoa extraordinária, que originou já matérias em TV, onde o chamam de o gravador humano, né? Porque é uma pessoa que aos seus 80 e poucos anos ainda decora exatamente o que... E eu acho que isso é a grande magia do cordel, é a grande magia da própria técnica da poesia popular, entende? Uhum. A poesia popular ela tem toda uma técnica de metrificação, de cadência, de musicalidade na sua própria... E isso foi que fez com que Paulo Freire, por exemplo, ele adotasse até o cordel para o movimento brasileiro de alfabetização, que a gente conhecia como Mobral, né? Então, acho que o cordel ele surge como esse instrumento pedagógico para facilitar ao leitor, né, ou ao estudante, facilitar a absorção do conteúdo, né, de uma forma mais prática. Eu acho que eu fico até brincando nas oficinas. Eu digo assim que quando uma pessoa diz um número de celular para mim, né? Ó, Felipe, 9701-8003. E a gente feito doido, né? Poeta também tem um pouco de loucura nisso. Aí quando uma pessoa diz um número para mim, eu
automaticamente eu já preciso cantar aquele número para eu decorá-lo, não é? E é justamente isso o checkmate do cordel, sabe? Da poesia popular, da poesia cantada, né? A poesia oral. É você construir uma poesia baseada na cadência, que antes servia como registro, né? Como relatos dos acontecimentos, e hoje faz com que a maioria das produções se baseiem na experiência de vida, né? Meus cordéis, eles são muito próprios, contam experiências, uma poesia atemporal, né? Onde uma pessoa vai ler daqui a 30 anos e aquilo seja permanente, seja atual, como sempre. Então, acho que é o grande objetivo do cordelista, é o meu grande sonho, é você construir uma poesia, mas uma poesia que tenha um registro, né? Que tenha uma identidade. Acredito que o pensamento, esse é o pensamento meu e acredito dos meus colegas fazedores do cordel. Esse registro que você falou, ele remonta a uma tradição da oralidade também, né? É uma coisa que vem de muito, muito tempo, de outras culturas até, vem de uma fusão cultural muito grande. E aí, como é que você avalia, antes da gente chegar na associação, ainda a importância da literatura de cordel, da literatura popular que o cordel representa para a literatura brasileira? E aí você pode fazer um recorte também, se quiser, em relação ao Nordeste. Fábio, quando você estava construindo a sua pergunta, eu acho que travou um pouquinho e não ficou Tá, compreendido para mim. tá bom. Dentro da tradição da oralidade que o cordel representa, ou seja, dentro dessa tradição de junção de culturas que vem de vários lugares, de muitos e muitos anos, transmitido de geração a geração, qual a importância que você pode colocar para o cordel em referência à literatura brasileira e também à cultura nordestina, mais especificamente? Muito bem. Claro, tem uma corrente do pensamento de pesquisadores da literatura popular, do cordel, precisamente, que falam de um cordel como cópia das ideias do que surgiu em Portugal, entende? Outra corrente já defende uma ideia que é um cordel que surgiu da cultura árabe, por exemplo, né? Que de fato. Agora, a grande importância é que ao chegar nessa mistura de valores, né? Ao chegar no Brasil, a gente criou a própria identidade, né? Hoje o cordel ele tem uma identidade nordestina, ele tem uma identidade brasileira. E não é o formato, não é? Não, eu tenho alguns cordéis antigos aqui, mas não é o próprio formato. E aqui também, né? Atrás tem os cordéis. Não é o próprio formato, né? O livrinho, né? Tem muita gente que diz assim, não, o livro grande. Já viu o cordel grande? Já viu o cordel pequenininho? Qual é o tamanho do cordel, né? A gente não deve se preocupar com a questão do layout, do formato, né? Porque o próprio cordel, o próprio valor do cordel não é a montagem, não é a forma, mas é o conteúdo, entende? Então, é a própria construção, é a própria poesia que está dentro dele. Se a gente vê, tem outras pessoas que dizem, não teve nada de Portugal, não teve nada dos árabes, o cordel é próprio. Aí, claro, tem um pensamento bairrista nisso tudo, mas que eu respeito de toda forma. Mas se nós vermos no passado, né, a gente tem, se a gente for lá para trás mesmo, em 1460, né, ou seja, 10 anos depois da Bíblia de Gutenberg, 1460 já existia na Alemanha
uns livrinhos, uns folhetos chamados Volksbook, né? Ou seja, livros do povo, folhetos, panfletos do povo. Então, e era justamente o cordel, né? Era um cordel mais em prosa, né? Não tinha a técnica que nós temos hoje, a trova, né? Isso aí justamente foi baseado nos... Teve toda uma parte dos portugueses, uma riqueza dos portugueses nisso. Mas eu acredito que ao chegar ao Brasil, a gente moldou e criou uma identidade própria, entende? Eu sempre identifico esse cordel da gente, essa literatura da gente, como uma cultura de resistência. Foi uma cultura muito baseada, inicialmente, surgiu também da necessidade de memorando, né? De registrar as pelejas. Tanto é que os primeiros cordéis que surgiram no Brasil era a peleja de fulano de tal com cicrano, né? A peleja de não sei quem com fulano de tal. Então foi dessa necessidade de memorando. E depois surgiram a literatura baseada no fantástico, né? No ilusório. Aí a gente vai colocando um pouco do romântico mesmo no cordel, vai surgindo a novela no cordel, né? Então, e depois surge o cordel social, né? Que é aquele justamente que vai combater o sistema, é um cordel que vai gritar através de letras, né? Justamente num tempo em que o povo pobre era muito oprimido, né? Como é no tempo de hoje, mas era um povo que não tinha acesso à leitura, não tinha acesso aos jornais, e o poeta ele surge justamente como esse instrumento de levar o conhecimento para essas pessoas. E eu fico muito feliz com essa história do cordel. Eu sempre digo para os cordelistas da Associação pelo Cordel em Pernambuco, eu sempre digo que a minha formação é filosofia, e eu sempre repasso para eles dizendo assim, gente, ninguém ama, uma frase de Martin Buber, que ele dizia, ninguém ama aquilo que não conhece, né? A gente precisa primeiro se apropriar de algo para a gente falar bem, para a gente repassar a ideia e você produzir, né? Você produz melhor quando você conhece aquilo que você... Um produto você vende melhor quando você tem propriedade daquele, tem pertencimento daquele produto, né? E o cordel, para mim, hoje no Brasil, embora essa junção de valores que ele absorveu, mas o cordel hoje tem uma identidade própria. O cordel, a gente pode dizer que é um cordel brasileiro, o nosso. E já é reconhecido como patrimônio imaterial, né, Felipe? Agora, esse reconhecimento, ele tem se traduzido ao longo dos anos em uma efetiva, alguns estímulos efetivos para que o cordel não seja apenas um patrimônio reconhecido, mas mais adequadamente disseminado, seja nas escolas, seja nos ambientes culturais. Exato. Agora, para você ver, né, a gente tem uma defasagem aí de anos para reconhecer isso, né? É uma tristeza. Século XIX, no final do século XIX, Leandro Gomes de Barros, que foi o grande responsável, né, o grande precursor dessa produção do cordel, ele sai lá de Pombal, a cidade dele, foi para Teixeira, de Teixeira veio para cá, para a capital pernambucana, e assim montou a sua tipografia, né? Então foi necessário vir para cá, para Recife. Recife foi o berço onde foi criado o cordel. Ele montou uma tipografia chamada Tipografia Perseverança, ali na rua Motocolombó, número 95, em Afogados, né? Inclusive é uma tristeza. Nome bom para tipografia, né? Não é perseverança, é uma coisa linda. Então, a gente tem aí E eu passo ali, rapaz, naquele Largo da Paz, vejo a casa de Leandro Gomes de Barros, totalmente caindo em ruínas, entendeu? Eu acho que falta a gestão pública dar pertencimento a esse passado, entende? A gente corre o sério risco de
de sermos assassinos do nosso passado, da riqueza do nosso país. Mas, então, foram uma centena de anos aí para a gente dar o devido reconhecimento, entende? Uhum. Até hoje, Fábio, até hoje a academia, ela debate se o cordel é literatura ou não, né? Por exemplo, eu passei um tempo como vice-presidente da UBE, que é a União Brasileira de Escritores, na época do Alexandre Santos, que estava na presidência. Uhum. E na primeira gestão de Alexandre, eu tive o maior prazer do mundo de ficar na vice-presidência junto com o poeta Silvio Hansen, que nos deixou há pouco tempo, né? E lá foi um grande desafio que eu encontrei, que foi justamente o do preconceito, né? Com o cordel. Cordel. Aí eu tinha uma pessoa lá que tinha 30 livros publicados e que nunca chegou a uma direção. E chega um cordelista, né? Como vice-presidente da instituição, uma instituição que tinha mais de 50 anos de fundação. Eu tenho o maior respeito do mundo por aquela casa. Então a gente tem aí um grupo que pensa, que imagina, que visualiza o cordel sempre como uma literatura menor, entende? A gente teve agora não, mas na década de 80, quando Raimundo Santelena, né? Raimundo Santelena era um grande cordelista, já contabilizava aí 40 anos de cordel, e surgiu uma cadeira na ABLC, não, minto, na ABL, né? Na Academia Brasileira de Letras. E o Raimundo Santelena, ele chegou como candidato, né? Ele preencheu o requerimento e disse, olha, eu me coloco como candidato à ABL. E ele foi conversando com as pessoas, tal, fazendo toda uma política de articulação, e a ABL escolhe outra pessoa, não é? Em 83, ele tentou novamente, né? Isso foi em 80. Em 83, surgiu uma vaga lá, e ele tentou novamente, né? E mais uma vez a ABL escolhe outra pessoa, né? Então, foi um posicionamento duro, ratificando a visão da instituição para com a literatura popular, né? Uhum. Por isso que eu sempre digo, é uma literatura de resistência. O cordel ele tem 3 características fundamentais, né? É uma característica, é uma literatura que vem do povo, é uma literatura que relata acontecimentos do povo e é uma literatura que se adequa às condições financeiras do povo, né? Então, é uma literatura puramente, genuinamente popular, né? De um espírito popular. E eu sempre digo, Fábio, que tudo que vem do povo, ele não morre de forma alguma, né? E toda manifestação cultural, toda manifestação artística, ela tem que estar... ela tem que se adaptar aos tempos modernos, ela tem que estar atenta às modificações, né? A gente tem agora a cordel que surge no momento de distanciamento social, né? De pandemia. Então, o cordelista estava parado, né? Os artistas estavam parados? Não. Eu conheço tantas pessoas que não estavam, que é uma situação muito difícil para a gente que vive de cultura, né? E para quem vive de cultura, de produção, para o escritor, ele está parado? Não, ele está produzindo lá, está escrevendo, né? O cantor, ele está montando as suas lives, né? E o cordelista, ele está pensando justamente nessa questão de reorganizar, né? Em 2005, nós tínhamos a União dos Cordelistas de Pernambuco, que teve uma história fabulosa a nível de Estado. E depois, agora, nós criamos a Associação pelo Cordel em Pernambuco, justamente com esse objetivo de mostrar que não é uma associação destinada a cordelistas,
A União dos Cordelistas de Pernambuco, nós tínhamos cordelistas. A Associação pelo Cordel em Pernambuco é uma junção de forças em prol do cordel. Então nós temos cordelistas, professores, historiadores, entende? Cantores que gostam do cordel, gestores públicos, nós temos produtores culturais. Então é um grande somatório de forças em prol do cordel de Pernambuco. Eu acho que foi muito... Esse momento foi muito pertinente. Mais ou menos aí 70 cordelistas nos reunimos, né? Eu faço parte ainda do grupo, nos reunimos e decidimos criar uma instituição que não fosse do cordelista, mas fosse do cordel. Então eu coloco, inclusive, o convite para você, para a gente estar somando forças também em prol do cordel em Pernambuco, porque é um cordel que a gente não visualiza enquanto Recife, né? A gente tem justamente que buscar o cordelista lá no sítio, onde ele está lá no interior, entende? E trazer para a mesa e compartilhar esses valores que nós temos e entender e trabalhar projetos para que cada vez mais fomente esse surgimento de nova produção e de novos cordelistas. Esse fortalecimento institucional que a associação pode representar, ele pode se expandir para fora de Pernambuco? Eu acho que até deve. Você tem notícia de outras articulações semelhantes no Nordeste ou em outros lugares do país? Olha, a produção essa cadeia produtiva, essa cadeia literária, em outros estados nós temos uma organização fabulosa. A gente tem no Ceará um grupo de cordelistas extremamente articulados, né? E batendo lá na porta da gestão pública, né? Dizendo assim, olha, nós queremos recursos para essa área também, né? Aqui no Pernambuco, a gente toma essa iniciativa que, claro, surgiu lá em 2005 com a União dos Cordelistas de Pernambuco. Hoje toma um outro formato, né? Um formato mais amplo e um formato mais humanizado. E o grande objetivo nosso é trazer as pessoas que queiram trabalhar o cordel em Pernambuco. Então, nós temos pessoas da Bahia, por exemplo, a Dilene, uma grande articuladora do cordel e da acordel também, né? Nós temos pessoas que... Porque esse mundo virtual é um mundo... São duas lâminas, né? É um mundo, assim, muito cruel, porque você sabe muito bem que a internet hoje no Brasil não é um produto inclusivo, de forma alguma. A gente está aqui conversando virtualmente, mas milhares de pessoas não têm acesso sequer a um celular, não têm acesso à internet, né? Então, não é um produto inclusivo de forma alguma. Mas também, por outro lado, esse campo virtual ajuda demais a gente reorganizar ideias, né? Debatermos os mesmos temas e vivenciarmos situações diferentes, entende? Então, a pessoa que está lá em São Paulo, está lá no Rio Grande do Sul, ele pode colaborar com esse cordel em Pernambuco, com as ações do cordel em Pernambuco, entende? Aí a gente está aí com muitos projetos, trabalhando vários projetos. Quem diga aqui é o meu amigo José Limeira, que está aqui. Mas a gente está trabalhando vários projetos para quando acabar esse período de pandemia, e você sabe que a classe artística foi a primeira a sofrer com essa pandemia e vai ser a última, pode ter certeza disso, a deixar de sentir os efeitos dessa grande crise sanitária. Então, acredito que a gente já vai estar com um projeto, um grande projeto montado, justamente para a gente ir para as escolas, que é justamente o ponto que você perguntou. O cordel, ele nunca deveria se afastar, nunca deve se afastar da escola. A escola é o grande
projeto para que a cultura seja disseminada e, principalmente, a gente trabalhe, né, leve conhecimento para as pessoas, porque um povo sem cultura é um povo fraco, é um povo que não pensa, entende? E, principalmente, o nosso povo, eu acredito que é um povo que gosta do resgate e, principalmente, de ramificar as ideias, né? É você aprender, absorver e repassar. Aprender, absorver e repassar. É o grande desafio nosso. Cordel, hoje, a gente tem um projeto todo montado para a escola, direcionado para a escola. Muito bom. Quais são as principais dificuldades dos cordelistas em Pernambuco hoje, Felipe? São dificuldades que dizem respeito a esse preconceito também. Tem algum lado, do ponto de vista da criação, que você poderia destacar? Ou é mais uma coisa voltada realmente para a difusão, que tem problemas, entraves e alguns obstáculos? Entendi. Fábio, a grande dificuldade que a gente sente hoje é esse distanciamento do cordel, dos cordelistas, dos fazedores dessa produção. Uhum. Porque a gente identifica muito ainda, nos tempos de hoje, um grande distanciamento com o cordel. Por exemplo, na montagem da Bienal, por exemplo, né? Não, assim, claro, é um evento extraordinário e principalmente sendo montado virtualmente, ele se torna mais, talvez até dê uma acessibilidade melhor para as pessoas, né? Visto essa crise mundial que a gente vivencia. Mas Uhum. o distanciamento no sentido de um pouco de preconceito, entende? Com Sim. a literatura de cordel. Porque Uhum. na própria montagem da Bienal, o cordel não estava incluso, né? Então, é necessário que a gente faça um ofício, solicite, né, a presença o debate acerca do cordel. Por quê? Porque se é um projeto tão bonito como a Bienal, né, Uhum. e a Bienal em Pernambuco, um projeto tão bonito como esse, o cordel não pode estar de fora, né? Claro. E, e a gente ficou muito feliz assim com a resposta de vocês para a gente justamente debater esse cordel, debater o tema, né? E fazer com que outras pessoas também se aproximem da literatura de cordel e dos seus fazedores. O grande desafio que a gente tem hoje é o desafio de aproximar, né? É o desafio de quebrar essas barreiras, é o desafio de quebrar esses paradigmas que cada vez mais distanciam a literatura da literatura de cordel. Eu sempre imaginei que poesia é uma só. Muita gente diz, não, é poesia marginal, é, é, poesia urbana, não sei o quê, e tal, poesia popular. Eu sempre imaginei que a poesia, eu canso de dizer como é a mão, né? A mão é a árvore e os dedos são os galhos. É a árvore da poesia. Os galhos, aí você tem a poesia erudita, poesia urbana, o haikai, o soneto e tudo mais. Mas a gente faz parte da mesma árvore. Né? A Uhum. gente é a árvore do sentimento, a árvore da poesia. Então não tem para que haver esse distanciamento, não tem para que haver debates desnecessários sobre uma coisa ser literatura ou não, né? Uma coisa que vem do povo, a gente já nota claramente que é uma coisa que fica, né? E perdura, viu? Então é esse desafio nosso, é encontrar tantas barreiras para implementar e para fomentar cada vez mais a literatura no Estado. E pelo contrário, né, Felipe? É muito importante essa integração que você falou, desses ramos todos da poesia, para que a literatura cresça também, para que a literatura tenha várias perspectivas, porque não é só a questão da erudição que complementa, que forma, que dá o impulso da criatividade. É justamente o diálogo entre várias faces e várias formas de ver
de sentir, de contar a experiência, como você bem falou, né? Exatamente. A gente tem tantas pessoas hoje, Fábio, que trabalham a pesquisa a fundo, né? A gente tem uma Maria Alice do Amorim, que é uma pessoa extraordinária, né? Uma pesquisadora de mão cheia sobre a história do cordel. Nós temos grandes instituições que já que ratificaram o cordel como um patrimônio do povo, né? É o patrimônio brasileiro, então a gente precisa cuidar disso. A gente corre o risco sério de, mais uma vez eu digo isso, de sermos assassinos da nossa história. É uma coisa que a gente não pode, que não pode acontecer, né? Uhum. A gente precisa ser instrumento de valorização. E eu acredito, Fábio, que esse grande projeto de Robalinho, a Bienal, tem um papel primordial para que a gente debate, a gente socialize experiências. Tá entendendo? Então, você pode colocar o cordelista, que muita gente pensa que é o analfabeto, né? Vamos pegar aquele analfabetozinho ali, não sei o que e tal. Antigamente, boa parte dos cordelistas tinham um Patativa do Assaré, né? Patativa, tinha muita gente que pensava que Patativa era analfabeto, mas é uma das pessoas mais, um dos gênios mais próprios que existiu na nossa história. Uhum. Então, Só o é, preconceito mesmo, né? pois é, exatamente. E você sabe muito bem que não é só no cordel, mas existe em todas as áreas de conhecimento, né? E principalmente na área artística, né? É muito triste você encontrar colegas, poetas, que diferenciam e às vezes diferenciam para o lado negativo, né? Então, são debates, eu canso de dizer, são debates desnecessários. É preciso a gente sentar à mesma mesa e debatermos projetos, né? Vamos fazer projeto. Eu faço parte eu sou membro da comissão deliberativa do Fucultura, e você sabe que uma comissão, assim, a gente tem uma carga muito pesada, entende? Você pegar um projeto e julgá-lo, né? Vamos deliberar aí se vai ser deferido ou não. Então, assim, ainda a gente encontra uma falta de conhecimento da construção de projetos, entendeu? Ou seja, como é que eu clamo por recursos se eu não sei fazer um projeto, né? Então é preciso que essa formação chegue na ponta, né? Um dos objetivos da Cordel é justamente a gente fazer uma capacitação, uma reciclagem dos cordelistas, onde eles não fiquem. O grande pecado da humanidade é uma coisa chamada comodismo. O comodismo, ele lhe destrói, entende? Então a gente não quer aquela pessoa que sente na sua bancada e só escreva. A gente quer aquela pessoa que produza o seu cordel, mas que pegue aquilo e coloque um ideal empreendedor em cima daquilo, entende? Então a gente vai trabalhar tanto a questão formativa nos cordelistas, como a questão empreendedora. Nós temos vários cordelistas que são exemplos disso. Altair Leal, por exemplo, a gente tem um dos editores de cordel, né? Nós temos Davi Teixeira, por exemplo, onde você encontra num restaurante regional aí, ou então numa banca de revista, você encontra os cordéis de Davi Teixeira. Então, são ideias empreendedoras, né? Então, é uma pessoa que saiu do comodismo de só sentar e produzir, mas foi um grau além. Então, a gente quer repassar para essa ponta e dizer que, gente, vamos trabalhar, vamos estudar como é que se elabora um projeto, né? Para que seja só o empurrão, entende, Fábio? A gente não quer uma pessoa que vá depender unicamente da associação para ter um projeto aprovado.
A gente quer passar para ele conhecimento na elaboração do projeto e depois ele caminha com as suas próprias pernas. Isso, e poder, inclusive, Caminha, transmitir esse conhecimento para outras pessoas, para formar também pessoas que saibam fazer outros projetos, né? exatamente, exatamente. Eu não acredito na associação que ela... Aliás, eu não acredito no grupo que pensa fechado, entende? Tem um pensamento quadrado, né? Que visualiza somente os seus associados naquela caixinha. A gente tem aqui formar os nossos associados e principalmente pegar essas pessoas e fazer com que eles produzam, né? E através da sua produção que venha a remuneração correta. Felipe, queria que você abordasse um pouquinho agora também como a literatura de cordel pode contribuir para o estímulo à leitura no Brasil. A gente sabe que somos, infelizmente, um país de poucos leitores, não em números absolutos, claro, mas em números relativos, em termos, como você já falou aí, as pessoas não têm acesso à internet e muitas vezes não têm acesso a um livro e também, talvez, a literatura de cordel como deveria ter, por mais que seja numa condição mais acessível do que o livro. Como é que você vê o papel do cordel nesse cenário de leitura no Brasil? Eu sempre... Tem uma pesquisadora do cordel chamada Shirley Isabelle, que ela faz parte da Cordel também, e escreveu 2 livros. Um livro chamado O Mapa da Rima, e outro livro onde ela trabalha o feminino no cordel, entende? É um livro só com cordelistas, cordelistas do sexo feminino. Então, e Shirley é uma professora, uma pesquisadora, e eu acho que foi semana passada a gente fez um debate acerca desse instrumento, do cordel como instrumento pedagógico, né? E eu falo para ti, é justamente esse ponto que nós debatemos. O cordel, ele não é só literatura, né? A poesia como um todo é um instrumento pedagógico, né? A partir do momento em que você trabalha o sentimento nos alunos, né? Você torna esse público mais humanizado. A poesia em si, ela tem essa função de humanizar as pessoas, né? E a gente fica brincando assim, o poeta, né? Não é aquele cara, não é aquela pessoa que vive num mundo ilusório, entende? O poeta, ele é tão pragmático. Se a gente perceber bem, a poesia, ela é tão prática. Não tem nada de abstrato na poesia. Por quê? Porque a poesia é prática? Porque ela trabalha justamente o sentimento. E o sentimento é hoje, né? O sentimento é aquilo que você sente. A escola é um meio que cada vez mais a gente encontra sentimentos os mais confusos possíveis, né? No sentido de a gente encontra o bullying, a gente encontra o coleguinha que quer brigar com o outro, a gente encontra crianças que são extremamente agressivas, reflexos, claro, da família, né? Agora, a partir do momento em que a gestão, né, a gestão pública incentivar essa produção, instigar, né, fomentar isso nas crianças, essa construção poética, eu acredito que a gente vai entrar em um patamar mais humanizado. Não é só ler, não é? O cordel eu não visualizo somente como um instrumento para a leitura, um incentivo para a leitura. Mas eu acredito que antes da gente ler, a gente precisa sentir. E o professor, ele é o grande colaborador no sentido de aflorar isso
nos alunos, entende? Mas, claro, não só nos alunos, mas a gente tem que começar aflorando nos próprios professores, né? Sim, A poesia, ela tem esse grande, esse grande pertencimento de trabalhar sentimento, né? uhum, Ela é uma poesia transformadora, é um instrumento transformador. Sendo transformador, logicamente ele vai ter esse cunho pedagógico, né? Um cunho de transformação, de ver que o que pode e o que não pode fazer, e assim você vai moldando, né? Tem um, uma ideia que se coloca, uma confusão que se faz do fazer escolar, da função da escola, não é? A escola, ela nunca teve o objetivo de educar. Não é? A grande função da escola é escolarizar, é informar, né? A família é quem educa, a família é quem forma, né? A escola, ela escolariza, a escola, ela informa. Então, a poesia, ela deve ser esse instrumento de informação, ela deve ser esse instrumento de transformação. Entende? É justamente esse elo, Fábio, entre a família, entre a instituição escolar, que a poesia surge. É você agregar, é você trazer para um meio e, e transformar. Então eu não enxergo assim, somente como incentivo à leitura, claro que é, né? uhum. Ela possui as técnicas próprias de você ou decorar, ou através até da rima, né? Você tem uma cadência na leitura. Então, tecnicamente, o cordel já é, por natureza, um incentivo à própria leitura, né? E até Exatamente. aos meios de decorar. A gente tinha uma Perfeito. oficina lá na, no Parque da Jaqueira, né? Na época que eu estava ligado à Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, e a gente tinha lá oficinas que a gente fazia para idosos, né, de cordel, onde a gente trabalhava a questão do minimizava, porque isso é explicado cientificamente, a gente minimiza os efeitos de Alzheimer, os efeitos próprios da velhice, né? Então, o cordel, a poesia como um todo, ela além de ser um instrumento de leitura, de incentivo à leitura, ela é um instrumento de transformação. Muito bom. Exatamente. Felipe, você falou aí da dificuldade da infraestrutura de internet no país, tal, isso como um elemento dificultador da disseminação de qualquer literatura, mas também do cordel. Mas, apesar disso, hoje você está tendo, até por conta da pandemia, um grande crescimento dessas formas de divulgação na internet, seja pelas lives, seja pelas próprias redes sociais, enfim, isso está crescendo muito e os grupos estão se formando virtualmente de tal maneira que as fronteiras interestaduais estão meio que sumindo em clubes de leitura, grupos de discussão, grupos de criação também. Não estão sumindo, mas estão sendo muito reduzidas. Então as distâncias estão sendo aproximadas, como você disse. Você acha que esse ambiente ele é receptivo ao trabalho dos cordelistas também? Você acha que isso pode ser utilizado como um instrumento de ampliação, de expansão da literatura popular? Ou você vê que essa deficiência da infraestrutura ela ainda é tão definidora que iria atrapalhar muito isso? Eu tava conversando com um amigo meu numa live lá de São Paulo, em outra live, né? Tava conversando com ele lá de São Paulo, ele é pesquisador também, e a gente trabalhava justamente os perigos da internet, Uhum. né? Como eu falei para vocês, são duas faces, né? A internet tem duas faces, uma que é o que exclui e a outra que agrega,
né? Exclui porque é um produto que não é inclusivo. Uhum. E o que agrega é porque quando a gente está na mesa do debate, né, você traz mais pessoas. A internet, ele tem esse poder de encontro, né? O exemplo disso é a própria Bienal, né? Uhum. Você sair do espaço físico, né? Isso é histórico, né, Fábio? É É. histórico. Que a gente sai do espaço físico, vai para um estágio virtual, para um local virtual, e você pode ter certeza, o mesmo sucesso que foi que foram as edições passadas da Bienal, eu tenho absoluta certeza que esse ano também vai ser um outro sucesso, potencializado, né, por conta de, da gente agregar mais pessoas, né, de outros Uhum. estados, de pessoas que não poderiam, talvez, comparecer à Bienal e vão estar presentes através do meio virtual. Eu não acredito na manifestação cultural que ela se prega, se prende ao passado, né, à Uhum. tradição, e descarta as possibilidades dos tempos modernos. Né? Uhum. Eu não acredito numa manifestação cultural que exclui a internet. A internet ela vem com um poder agregador e, Isso. portanto, a literatura de cordel ela, ela precisa desse veículo. Antes, no passado, a gente tinha as pelejas de pé de parede, né? Onde um cantador cantava com outro até o raiar do dia, né? Cantando na peleja, no desafio, no improviso. Hoje a gente tem as pelejas virtuais, né? Então, o conteúdo é o mesmo, o formato foi que mudou, né? Mas é a mesma poesia que surgiu lá em séculos passados, né? Mas o cordel, a internet, o poder virtual, ele vem para agregar. Eu não vejo a internet como um perigo, eu vejo como um grande aliado do encontro. Muito bom. Felipe, a gente está chegando ao finzinho já da nossa conversa, o tempo está se acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos vendo e para as pessoas que vão assistir essa live depois também. Coisa boa. Fábio, eu quero te agradecer muito pela tua acolhida, pelo papo tão espontâneo que nós tivemos aqui. Dá para se ver já o sucesso que vai ser essa Bienal. Quero parabenizar Rogério e toda a produção e desejar votos assim que essa Bienal seja um sucesso, né? Partindo da mediação, da sua mediação, eu já tenho absoluta certeza do resultado no final. Vai ser uma Bienal com muita qualidade e vai ser uma Bienal onde a gente vai aprender muito. Quero avisar para todas as pessoas, quero deixar o meu abraço para todas as pessoas, informar, sigam lá o Instagram da Acordel, acordel.pe, né? E lá você vai ter todo o acesso, né? Como você pode se filiar à Cordel e como você pode colaborar também com os projetos da Cordel. Fábio, muito obrigado. Desejo luz na tua vida aí e principalmente luz para esse grande projeto que é a Bienal. Que bom, Felipe. Para você também, muito sucesso para a Cordel. Eu também tenho certeza que esse é um empreendimento que vai ainda trazer muita satisfação para Pernambuco inteiro e para toda a literatura do Nordeste. Muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado, meu querido. Até mais. Um abraço.